Pessoal, é bom ver vocês aí, por mais que seja num formato diferente. Espero que vocês estejam se cuidando aí nessa quarentena. Estou com saudades de vocês, mas temos que trabalhar, né? A partir daí a gente vai continuar os nossos trabalhos em sala de aula, na qual a gente parou estudando sobre os povos fenícios, estudando sobre os hebreus, estudando sobre os persas. E a partir de agora daremos início a uma nova unidade, a unidade 2 do capítulo de vocês. Então vou usar esse sistema, o LUM aí, para dar continuidade nessas três aulas para falar da Grécia Antiga, ou do que seriam os povos gregos, né? Bom, poucas coisas aliás, muito se aproveita desse universo, né? Praticamente a gente tem jogos, a gente tem filme, a gente tem livros e tudo quanto é tipo de coisa que o Ocidente possa oferecer, praticamente traz um fascínio sobre esses povos, né? Então, já de cara, vamos trabalhar algumas características da Grécia, já pensar a partir de agora o que seriam os gregos. Primeira coisa para vocês aí, eles são diferentes da gente. Então, muita gente fala, os gregos são parecidos com a gente, berço da civilização, não sei o quê. Não, isso tudo é errado. Isso traz certos erros de conceito que, primeiro, a Grécia ela não é o berço da filosofia. Antes de surgir a filosofia na Grécia, já surgiu a filosofia no Egito, já surgiu filosofia na Mesopotâmica, já surgiu filosofia na região da China. Então, praticamente para cá, então praticamente você tem aí vários povos surgindo, né, e criando suas concepções de mundo. Então é uma pergunta, ou até mesmo uma resposta um pouco preconceituosa quando você fala que começa aqui na Grécia, né, que você está negando todos os outros povos de pensar sobre si mesmo e tudo mais, beleza? Então esse é um primeiro projeto que a gente tem que ter em mente. O segundo é que os gregos eles são tão distantes da gente quanto a gente acha que é. Então você vê filmes como Percy Jackson, O Ladrão de Raios, ou Troia, ou 300, isso diz mais respeito sobre a gente do que os próprios gregos, beleza? A gente vai falar isso no próximo vídeo. Outra coisa também, sempre acreditou-se que a Grécia ela era branca, de olhos azuis e loiro e tudo mais. Por quê? Porque acredita-se que o foco maior de migração se daria para a região da Indo-Europeia, né? Região ao sul da Europa, em direção à Grécia, muito mais, por exemplo, da África para a Grécia. Ou seja, para nós, a Grécia ela não será branca, ela vai ser mestiça. Então, a maior parte dos povos gregos eles possuem esses traços de mestiçagens por conta dos fluxos migratórios, que também eram constantes em relação ao norte e ao sul da Europa, quanto também eram constantes de relação ao Egito, por exemplo, ao sul da Grécia, a região de Creta, que é essa grande ilha aqui, beleza? Então você tem aí uma Grécia possível, né, sendo negra também. Então isso já são novos estudos que se apresentam nessa categoria. Então possivelmente ao falar de formação da população europeia ou formação de uma população da região do Mediterrâneo e coisa do tipo, você tem que ter isso em mente, que havia fluxos migratórios constantes nesses territórios, e isso deixava traços na sua cultura, na cultura dos gregos, nas tecnologias que essas civilizações elas elaboravam e assim por diante. Uma outra terceira coisa, antes da gente começar, né, falar sobre o nosso conteúdo em si, é que havia mais de 1.000 unidades territoriais em formação de cidades-estados desses territórios. Então a gente fala de civilização grega, a gente não está falando de um povo só. Estamos falando de vários povos. A gente está falando dos tebanos, dos coríntios, dos atenienses, dos tessalônicos, dos helenos, dos cretenses, de tudo quanto é tipo de povo aqui que a gente pode tá comentando aqui, que são diferentes, possuem sua própria unidade territorial, possuem sua própria economia, possuem suas próprias características, porém a gente vai estudar ou focar mais nas cidades-estados de Esparta e Atenas, que são os dois modelos mais estudados. Mas eu quero que vocês saibam que há grande diferença entre eles, beleza? Na própria condição da mitologia, da formação da polis e assim por diante. Então, praticamente esse é o nosso território. Está entre o Mar Egeu, que é esse território aqui, está entre o Mar Jônico, que é esse território aqui, próximo da Itália, ao nosso oeste. Ao leste você tem a Ásia já, o que seria o caminho da Ásia, o que seria a Turquia. Ao sul você tem o Egito. Praticamente os territórios colonizados pelos fenícios, praticamente são quase todos esses territórios aqui. Então eles tinham colônias para cá e estavam em contato com esses povos, navegavam no que a gente vai chamar de uma espécie de
A partir da costeira, né, da área costeira, então eles navegavam muito próximo da costa, mas se arriscavam ao mar aberto também, beleza? Então, tecnologia naval, a partir de um sistema de economia de trocas para subsistência, ao mesmo tempo para suprir as necessidades de algumas ilhas, que às vezes não eram tão produtivas, né, por ser um relevo mais alto, cheio de rochas, então se tornava necessário aí o contato com vários povos, beleza? E para ajudar vocês aí, pessoal, eu vou usar o próprio aplicativo, o próprio portal do SAS. Ele tem aulas multimídias, ele tem uma série de recursos aí que são essenciais que vocês usem. Então eu vou aproveitar aqui o que seria como é que fala? Ou a aula multimídia deles mesmo, que vai servir de norte para a gente, e vai ajudar vocês aí na aula. E no final de cada videoaula vocês terão exercícios aí para praticar e eu vou cobrar isso depois no retorno das nossas aulas, que não saberemos se vai ser agora ou vai ser no futuro e assim por diante. Beleza? Fora também o livro, né, que a gente vai acompanhar ali a linha cronológica do livro. E aqui nas primeiras páginas vai falar um pouco da literatura grega, lembrando que os gregos eles aproveitaram o alfabeto fenício, adicionando praticamente as vogais. Boa parte do que se sabe da Grécia está dentro do âmbito de alguns filósofos, de alguns poetas que escreveram, e esses poemas, esses poetas, esses poemas e a própria filosofia vai se expandir aí no decorrer das traduções, de outros povos que vão conquistar a Grécia e até chegar na gente, até chegar na nossa civilização. Uma coisa importante, todo mundo já sabe, os Jogos Olímpicos, você tem aí a medicina, você tem aí a geometria, você tem aí a aritmética, você tem o teatro, você tem várias categorias da nossa sociedade sendo aproveitadas e refeitas a partir da Grécia, beleza? Então vamos lá, começar as nossa primeira expedição. Bom, como a gente viu, o mar Egeu está aqui, a Grécia está aqui, a partir daí você tem uma das primeiras civilizações aí que a gente tem conhecimento sobre a Grécia seria a Creta. Seria a sociedade minoica, e você já deve ter ouvido falar aí do grande o Palácio de Knossos, onde tinha o rei Minos lá, na qual embaixo havia um grande labirinto, e esse labirinto era moradia de uma criatura chamada Minotauro, na qual foi morta por Perseu e tudo mais. E aí, como a gente vê aqui, ó, nessa parte do texto, fala que Creta estava em constante comunicação com a sociedade egípcia, né? Então havia muitos recursos ou muitos objetos do Egito em Creta, e assim como havia muitos objetos cretenses no Egito. Então não eram isolados e não cresceram isolados. Beleza? Bom, a partir daí você tem aí a formação do Mar Egeu, né, sendo complexa, né? Você tem ao norte o Mar Jônico, ao norte não, ao oeste o Mar Jônico, ao leste o Mar Egeu, e aí você tem o Mar Mediterrâneo como palco mais ao sul desses povos, né, que estavam em constante migração. Beleza? A história da Grécia ela pode ser dividida em algumas partes. A sociedade cretense, a sociedade que ainda se formava